para reforçar mais aí a noção de arcos côncavos, eu trouxe aqui alguns exercícios para a gente fazer, né? Para tentar entender melhor, né, o que são arcos côncavos e como é que a gente acha aí os arcos côncavos, né, a um certo ângulo, beleza? Então, vamos aqui. Então, basicamente, a nossa missão, quando se trata de arcos côncavos, é sempre encontrar, né, o cara que é côncavo ao da primeira volta. Então, esse exercício 1 aqui, ele quer que a gente calcule a medida do arco trigonométrico da primeira volta positiva, né, côncavo ao arco de medida. Aí tem várias medidas para a gente encontrar. Então, vamos ver aqui algumas situações que podem vir para a gente, né? Então, na letra A, eu quero saber qual é o arco da primeira volta que é côncavo a 2.923 graus. Beleza? Como é que você vai proceder? Quando você tiver um cara em graus, certo? E esse cara é maior do que 360, né? 360 graus. O que você vai fazer? Então você vai pegar o valor 2.923, né? E vai dividir por 360. Aquela velha divisão que a gente sabe fazer, né? 2.923 dividido por 360. Vou fazer aqui na calculadora para ser mais rápida, para não perder tempo. Eu sei que vai caber um 8, certo? Cabe um 8, só que ainda vai ter um resto, né? Se eu fizer 8 vezes 360, vai dar 2.880 graus, certo? Quer dizer que vai sobrar quanto? Vai sobrar 43, né? 43 graus. Então, um arco de 2.923 graus quer dizer que você vai ser o seguinte, ó. 2.923 equivale a 8 vezes 360 mais 43. O cara da primeira volta positiva é justamente esse 43. Então quer dizer que para você percorrer 2.923 graus, partindo aqui da origem, né? Chamar de ponto A, você tem que dar 8 voltas em torno da circunferência trigonométrica, no sentido positivo, né? Você dá 8 voltas e ainda tem que percorrer um arco de 43 graus. E é isso que, com a interpretação geométrica da coisa, né? Então é isso. Então, para você achar o arco da primeira volta, basta dividir por 360 e olhar para o resto. Tranquilo? Alguma dúvida? Eu coloquei aqui essa figura só para ilustrar a situação. Quando vocês forem fazer essas coisas, vocês não precisam estar desenhando, beleza? Só esclarecendo logo antes que alguém pergunte. Você precisa dividir por 360 e olhar o resto. Vamos fazer mais um aqui. Eu tenho 1972. Então você vai pegar aqui o 1972, né, e dividir por 360. Bom, beleza. Se você pegar aí o 1972, né, e dividir por 360, você vai ver que vai caber aqui um 5, certo? 5 vezes 360 dá 1.800. Ok? Isso quer dizer, né, que vai sobrar, né, 172. E esse 172, né, vai ser justamente o cara da primeira volta, o arco da primeira volta positiva. O 1972 equivale a 5 voltas, né, 5 vezes 360, e ainda anda mais 172. Esse 172 é o arco da primeira volta positiva.
ou seja, geometricamente aqui na circunferência, partindo aqui do ponto que é a origem, né? Você vai percorrer 5 voltas em torno aqui da circunferência, né? Você vai ter que andar 5 voltas e ainda mais percorrer um arco de 172 graus. 172 é próximo de 180, né? Então eu tenho que ir lá perto de 180, né? Então isso aqui vai ser mais ou menos a ideia de 172 graus. Ok? Ok, vamos lá. Então, na letra C, eu tenho aqui menos 40 graus, né? Agora já mudou a ideia, né? Eu tenho agora um cara negativo. Quando eu tenho um arco negativo aqui, quer dizer que eu estou andando no sentido horário, certo? Quando você tiver um arco negativo, você vai percorrer o círculo trigonométrico no sentido horário. Então, o que é que significa aqui para a gente, geometricamente aqui no círculo trigonométrico, é um arco de menos 40. Significa que da origem, né, da origem chamada de A, você percorre 40 graus no sentido horário. Quando você percorrer 40 graus no sentido horário, aí esse arco aí, você vai dizer que ele né, o ponto final dele vai ser o menos 40 graus. Você vai associar o menos 40. Ok. Nessa questão, ele quer saber qual é o arco da primeira volta positiva, né? Côngruo a esse aqui, a esse ponto aqui. Qual é o arco da primeira volta que tem extremidade nesse ponto também, né? E aí, como é que você vai fazer? Vou até aqui mudar as minhas configurações de cor, só para ilustrar. Então, esse cara da primeira volta vai ser o seguinte, da primeira volta positiva, né? Você vai percorrer aqui, no sentido positivo. Você vai começar da origem sempre. E vamos percorrer, começar aqui a primeira volta, até chegar, né, naquele ponto. Estou aqui, estou quase chegando lá, né? Quando eu chegar nesse ponto, né, eu quero saber agora o seguinte, quanto foi que eu percorri? Qual é o tamanho desse arco verde? O que vocês acham? Qual é o tamanho desse arco verde? 320. 320. Então, o cara da primeira volta vai ser o menos 40, né? Mais 360. Que é 320. Então, basicamente, o que é que você faz? Quando você tem um arco negativo, né? E você quer saber o arco da primeira volta positiva, você vai adicionando 360 até que ele se torne positivo. Basicamente é isso. Ok? Então, se você adicionar o 360, você estando aqui no menos 40, você chega num valor positivo, que é o 320. Né? E ele é o cara da primeira volta. Positiva. Beleza, Joyce. Ok. Vamos lá. Seguindo aqui. Fazer mais exemplos. Ó, outro exemplo com arco negativo, né? Menos 400. Vamos aqui tentar entender essa ideia do que é o menos 400. Então, começando da origem, né? A origem sempre é aqui. Como é que eu percorro menos 400? Você tem que ir no sentido negativo, que é o sentido do relógio, né? Então, percorrendo nesse sentido aqui, então vamos percorrer 400. Estou começando aqui, ó. Você vai no contrário e vai percorrer 400 graus. Então, vamos aqui. Já estou aqui no 180. Aqui eu vou mais aqui um pouquinho. 360, né? E aí para percorrer 400, eu tenho que andar mais 40. Vou botar aqui para fora assim, ó. Então,
o menos 400 vai ser mais ou menos aqui. Ok? Vai ser mais de uma volta, vai ser uma volta e mais 40 graus no sentido contrário. E aqui vai ser o menos 400. Eu quero saber o seguinte. Agora vamos determinar o cara da primeira volta. Para determinar o cara da primeira volta, eu tenho que sair aqui do ponto A, né? E tenho que chegar lá no menos 400. Vou percorrer aqui por fora só para indicar, né, o meu percurso. Então, para chegar lá no 400, eu vou andar quanto? Lembre-se que eu andei aqui, ó, 40 graus, né? Então, do ponto A até chegar nesse ponto aqui, podemos chamar de M, né? Eu vou percorrer quanto? Eu vou percorrer também 320. Beleza? Então, como é que você faz? Se você não quiser olhar para o gráfico, você vai pegar o menos 400, né? O menos 400, e você vai adicionar 360. Se você adicionar 360, você vai obter quanto? Menos 40. Né? Aí você chega na situação da letra C, né? Aí você pega o menos 40 e adiciona mais 360. Ok? E aí você vai achar o 320. Então o 320 aí vai ser o cara da primeira volta também. Primeira volta positiva. Beleza? Uma maneira prática de você fazer isso é, como eu estou falando, se você tem um número negativo, você adiciona 360. Até ele se tornar o menor possível e positivo. Certo? Então, vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu mudar aqui só a cor da caneta. Vou dar um exemplo bem... Tá aqui no canto. Se eu tivesse aqui, por exemplo, menos 2.410. Aí o que você ia fazer? Você ia adicionando 360 até ele ficar positivo. Certo? Na primeira vez que ele se tornar positivo, aí você para. Então você pega, por exemplo, 2.410, né? Aí você vai adicionando 360. 2.410, adiciona 360. Aí você vai encontrar menos 2.050. Certo? Adiciona mais... Vou botar aqui só para ilustrar. Adicione mais 360. Né? Aí você vai ficar com quanto? 1.690. Negativo, né? Adiciona mais 360. Aí você vai ficar com 1.330. Depois, com 970, negativo. Aí depois, 610. Né? Depois, 250, negativo. Aí agora, ó, se você somar mais aqui 360, aí você chega no que você quer. Que vai ser o 110 positivo. Que vai ser o cara da primeira volta. Então, se você tem um número negativo, vá adicionando 360 até chegar na primeira vez positiva. Beleza? Essa é uma maneira que você pode fazer também. Adicione uma quantidade de vezes, né, de voltas inteiras até chegar positivo. Ok, isso é para graus, né? Agora vamos ver como é que a gente procede quando você tiver as medidas em radiano. Certo? Então, na aula passada eu até ensinei a vocês como é que faz. Então, quando você tiver aqui uma medida em radianos, né, em forma de fração, o que você vai fazer? Você vai dividir aqui essa fração em duas partes, né? Em duas frações e com o mesmo denominador. Então, vou botar aqui. Então, o denominador aqui é 11. Lá também as duas frações têm que ter denominador 11.
certo? Essa primeira fração, ela tem que ser um número par, quando você fizer a divisão. Então, essa primeira fração aqui, ela tem que ser ou 2π, ou 4π, né? Primeiro, ou 6π, 8π, ou 10π, e assim vai, certo? Essa primeira fração, seu objetivo é chegar em algo assim. Pode ser também os negativos, certo? Beleza. Então, que número eu coloco aqui, né? E o maior possível, para quando eu fizer essa divisão por 11, der um desses números pares, né? Qual vai ser? Aí você vai, ou você vê logo ele de cara, ou você vai tentando. 45 eu sei que não é, né? 45 não é, porque 45 não dá por 11. Aí você tenta. Ah, será que é o 44? 44 por 11 dá quanto? Dá 4. Então é o 44. Certo? Você vai decrescendo, do maior para o menor. Oi, Felipe. Quando eu explico essa parte, eu não tinha entendido. Aí, tipo, pode ser número ou ímpar ou par, né? Mas tem que ser dividido por tudo de baixo. É esse número aqui, esse resultado dessa conta toda que tem que dar um número par. Certo? Ah, tem que dar um número par, obrigatoriamente. Tem que dar ou 2π, ou 4π, ou 6π, ou 8π, ou 10π, de 2 em 2. Por que isso? Porque a cada 2π a gente completa uma volta. É por isso. Aqui está fazendo o papel do 360. Certo? Porque se você converter, esse aqui é 360, né? Aí aqui é 720. Certo? De 360 em 360. Quando você está trabalhando em radiano, aí não é 360, é 2π. Certo? Porque 360 equivale a 2π radiano. Então essa primeira parte aqui sua tem que resultar em um número par de voltas, né? Tem que dar uma volta, ou 2 voltas, ou 3 voltas. Então tem que dar um número par aqui, nessa quantidade aqui, multiplicando o π. Então nesse caso aqui eu botei o 44, porque quando eu divido 44 por 11, dá quanto? Dá 4π. E qual é o significado de 4π aqui pra gente? São 2 voltas. Essa primeira parte aqui tem que ser um número inteiro de voltas, né? Se eu der uma volta completa na circunferência trigonométrica, eu percorro 2π radiano. Se eu der 2 voltas, eu percorro 4π. Se eu der 3 voltas, eu percorro 6π. Por isso que meu interesse aqui é em descobrir o número inteiro de voltas. Pronto, a outra fração aqui, basta você colocar aqui o que sobrou, para somado com 44, dá o 45 daqui. Que no caso é só o π. Né? E aí esse restinho aqui, o π sobre 11, é o cara da primeira volta positiva. Seu interesse em manipular esse primeiro é justamente para o segundo dar justamente o que você quer. Certo? Ah, então, beleza. Aí, esse número que vai colocar em cima tem que ter o restante do primeiro, né? É. Tipo, o senhor colocou 44, sobrou um π e colocou um π. Isso. Esse aqui com esse, né? Tem que dar os 45π. Ah, entendi. Beleza? Porque você tem que, quando você somar essas duas coisas, tem que dar o que você estava manipulando aqui, que é o 45π sobre 11. Certo? Beleza, vamos fazer mais um aqui que a gente consegue entender. Então aqui, né, graficamente, o que é que acontece? O que é o π sobre 11, né? É você dar 2 voltas, 45π sobre 11, né? Você dá 2 voltas inteiras e percorre π sobre 11 ainda, né? Se você dividir o π sobre 11, 180 sobre 11, né? Isso vai dar em torno de 16 e pouco. Então, qual a interpretação geométrica disso? O 45π sobre 11 vai dar 2 voltas partindo daqui. 1, 2 e andar um pouco assim, perto de 16 graus. Então, esse ponto aqui é o π sobre 11. Ou, né, o 45π
sobre 11, que dá na mesma coisa. Os dois são côngruos, estão no mesmo canto, né? Tanto faz. O π sobre 11 é quando você percorre só a primeira volta. E o 45π sobre 11 é quando você dá duas voltas e anda mais o π sobre 11. Aí você para no mesmo canto. Beleza, vamos aqui. Na letra F, você tem aqui o 38π sobre 5. Então vamos novamente fazendo aqui a soma de frações, né? Lembrando, primeira regra, é o mesmo denominador, certo? O mesmo denominador daqui. A primeira fração tem que resultar em uma quantidade par, né? 2π, 4π, 6π. Então, para isso, vamos pensar aqui. Começando aqui no 30. Isso, vamos tentar aqui, ó. Eu acho que é assim, ó, 38 não dá por 5, então não é um número para você tentar, 38. Tem que ser menor que 38. Aí você vê, 37 não dá para 5, né? Vai sobrar. 36 por 5 também não dá. 35, será que 35 seria um bom número? 35 dividido para 5 dá quanto? Dá um 7, né? Aqui tem que ter o π, né? 7π, só que esse número aqui é ímpar, né? 7, então não é 35, né? Então não é 35. 34 não é, 33 também não dá, 32, 31 também não dá, então só vai ser o 30. Por que que é o 30, né? Porque o 30 dividido para 5 dá um 6. Vai dar 6π essa conta aqui, essa primeira fração. Então, 6π equivale a 3 voltas, né? Então, esse objetivo já foi atingido, o primeiro objetivo. Então, vai ser a primeira coisa, vai ser 30π sobre 5, que equivale a 3 voltas em torno da circunferência trigonométrica. Aí, na outra fração, você vai botar o que resta, né? Eu já botei 30π, eu tenho que chegar a 38. Né? Então, eu vou ter que colocar aqui 8π. E fechou. Aí, esse carinha aqui, essa fração, esse número, 8π sobre 5 radiano, né? É justamente o cara da primeira volta que ele quer. Primeira volta positiva, né? Beleza? E aí, na interpretação aqui, o que acontece? O que é esse 8π sobre 5? Se você só dá uma olhada quanto é que isso é em graus, o π sobre 5, né? Dá 36. Vezes 8, dá 288. Então, esse 8π sobre 5, você vai começar aqui, ó, e vai percorrer 288 graus. Aí 288 passa aqui um pouco de 270, né? Vou botar mais ou menos aqui. Então 8π sobre 5 está mais ou menos por aqui, né? E esse ponto também está associado ao 38π sobre 5, porque eles são côngruos, certo? Então esse ponto aqui está associado tanto ao 38π sobre 5 quanto a 8π sobre 5. É essa a interpretação que você tem que tirar. Vamos lá. Agora aqui vem uma parte mais trabalhosa, né? Que está negativo. Você vai fazer esse mesmo processo, só que para números negativos. Vamos ver aqui. Primeira coisa, você vai adicionar aqui o denominador 13 também, não vai mudar nada, certo? Aí agora é o seguinte, eu tenho que colocar um número aqui, né? Que dividido por 13 dê uma quantidade par de voltas, né? Uma quantidade 2π, 6π, mas aqui é o seguinte, esse sinal aqui tem que ser positivo. Por que esse sinal tem que ser positivo? Porque essa segunda parte aqui é da primeira volta positiva, certo? Então essa parte aqui tem que ser positivo. Beleza. Aí vamos aqui nessa interrogação. Quem é que eu vou colocar aqui para dividir por 13, né? E dar um número aí inteiro de voltas? Quem vai ser? Primeira coisa, vamos lá.
mas só tem um pi ali. Como é que a gente vai utilizar? Tem menos π aqui, na verdade. Tem um negativo, né? Você tem que considerar esse sinal de menos. Aí o que você vai fazer? Ó, primeira coisa, o número que você vai botar aqui em cima, ele tem que ser positivo. Tem que ser positivo não, desculpa, tem que ser negativo. Por quê? Porque se ele não for negativo, né? Quando você for somar aqui com essa quantidade, ele não vai dar o menos π sobre 13. Então, essa soma aqui, ela tem que dar negativa também, porque tem que dar esse número que você tá com ele aqui. Então, a primeira coisa é que esse número aqui tem que ser negativo. Certo? Primeira coisa. Tem que ser menos alguma coisa. Certo? Aí vamos lá tentar. Aí tem que ser divisível por 13. Né? E tem que dar de 2 em 2. Então, minha primeira suspeita é que seja o 26. Né? O menos 26. Porque 26 dividido por 13 vai dar menos 2π. E é o meu interesse. Certo? E perceba que não tem um número menor do que isso. Assim, não tem o 13. O 13 não dá. O 13π. Então, no caso aqui, tem que ser o menos 26π. E aqui, quem é que eu vou botar? Vai ter que ser quem? Quem é o número que eu some com o menos 26 para dar o menos π? Ó, 26π mais um número que dê menos π. Quem vai ser? O x. Que número é o lugar de x aqui? Vai ser quem? 25π. Vai ser o 25π. Beleza? Para poder dar justamente o menos π sobre 13. Mas deixa eu dizer. Diz. Não tem que ser, tipo, eu fico com uma dúvida. Tipo, a soma tem que dar um número ali, tipo, menos π, mas é que eu tô com dúvida como é que nos últimos exemplos, por exemplo, eu botou 45, aí botou 44, mas π vai chegar no 45, né? Isso. Aí, tipo, eu pensava que tinha que utilizar o número que fica antes do π, sabe? Tipo, eu tirar um π, a gente fazer não sei, eu não sei explicar. Eu tô com essa dúvida. Esses dois números aqui, a soma deles tem que dar o menos π, no caso, né? O menos 26π, ó, mais o 25π, tem que dar menos π. E é verdade, ó. A soma desses dois numeradores tem que dar o numerador da sua fração aí inicial. Certo? Tem que buscar isso também. E esse segundo número tem que ser positivo. Esse cara aqui tem que ser positivo, porque você está procurando o cara da primeira volta positiva. Certo? Essa é uma maneira. Então, o 25π sobre 13, né, radiano, é o cara da primeira volta positiva. Certo? Ele é o cara da primeira volta. Aí você pode pensar também, professor, e tinha outra maneira de fazer? Eu posso dar até um outro brinde aqui, né? Tem como fazer isso aí também, naquela ideia de você ficar adicionando... Opa! Tá, não, deu certo agora. É porque eu baixei aqui. Ó. Outra maneira de você fazer isso aqui, né, seria você começar a adicionar o 2π, né? E para isso aqui ficar positivo. Você ficar adicionando 2π até que esse número fique positivo. Certo? E como é que você vai fazer isso? Soma 2π. Ó, perceba. 13 dividido por 13 dá 1, aí vezes menos π, né? 13 dividido para 1 dá 13, 13 vezes 2 dá 26. 26π. Ok? Aí aqui, se você fizer essa conta, vai dar justamente o 25π sobre 13. Certo? É outra maneira de se fazer. Então, quando você tiver um cara negativo, né, em radiano, aí você vai adicionando 2π até que ele fique positivo. Certo? É a mesma maneira que eu comentei nesse, por exemplo, aqui do menos 400. Então, se você tem um arco negativo e você quer achar o cara da primeira volta positiva, você vai adicionando voltas até que ele se torne positivo.
Você vai voltando e no sentido positivo até que ele fique a primeira vez positivo, certo? Vamos lá. Nessa vez aqui, né? Vamos aqui no menos 18π sobre 5. Então aqui você vai colocar 5 novamente, treinar esse processo. Deixa eu só apagar aqui para... Ok, vamos aqui. Então a primeira fração tem que dar um número, né, par, né? Tem que ser negativo, porque se não for negativo, essa soma nunca que vai dar negativa, né? Nunca que vai dar o menos 18π. Uma soma de duas frações positivas só pode dar positivo. Então essa primeira fração tem que ser positiva. Tem que ser negativa, desculpa. Tá aqui. Bom, aí agora o número que eu colocar aqui, quando eu dividir por 5, tem que dar um número de voltas inteiras, né? Tem que dar ou menos 2π, ou menos 4, ou menos 6, e assim vai. Quem é que eu vou colocar aqui agora? O 10? O 10? Menos 10. Se eu colocar o menos 10 aqui, vamos só investigar, né? Se eu colocar um menos 10 aqui, eu vou ter que colocar quanto aqui? Para dar 18π. Menos 18π. 8. Será? Menos 10. Menos 10π mais 8π vai dar menos 18? Não, vai dar menos 18. Né? Eu tenho que botar um número positivo aqui do outro lado também, certo? Então, lembrando que aqui tem que ser positivo. Então isso não vale. Então, menos 10 não é. Vamos aumentar isso. Será que 20? Menos 20, será que seria uma boa opção? Se eu pegar o 20 e dividir por 5, vai dar 4, né? Negativo, menos 4π. É uma coisa. Agora, quem é que eu coloco aqui para dar o menos 18π? Quem vai ser? Vai ser o 2π. Beleza? Aí, beleza. Aí, o 2π sobre 5 vai ser justamente o cara da primeira volta. Vai ser justamente ele. Se você não quisesse fazer assim, né? O que você ia fazer? Você pode fazer também no processo que eu falei. Você adiciona 2π. Vamos ver aqui, adicionando 2π, o que acontece? Denominador 5, aí 5 para 5 dá 1, aí bota o menos 18 aqui. 5 para 1 dá 5, 5 vezes 2 dá 10. 10π. Menos 18π mais 10π vai dar o quê? Vai dar menos 8π. Dividido por 5. Está negativo ainda. Aí você faz o processo novamente. Pega esse valor e adiciona 2π. Como se você estivesse percorrendo 360, né? Voltando. Aí aqui vai dar o quê? Denominador 8. Aqui vai ficar menos 8π. E aqui, né? 8 para 1 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. 16π. Aí você faz essa conta aqui, ó. Menos 8π mais 16π dá 8π sobre... 8 não, né? Minha letra... Desculpa aqui. É 5. Minha letra tá tão feia que eu pensava que era um 8. Aqui embaixo é um 5, né? Novamente, ó. 5, né? Aqui fica 8π. Aí aqui, 5 para 1 dá 5, 5 vezes 2 dá 10. 10π. Aí menos 8π mais 10π dá 2π sobre 5. Beleza? Olha, eu acho a mesma coisa. Então você tem essas duas opções. Ou você vai fazer por esse método aqui, que é separando em duas frações, ou você vai adicionando 2π até você encontrar o primeiro valor positivo. Que no caso aqui foi esse meu caso. Dessa segunda vez aqui eu achei o valor positivo. Beleza? Então valeu aí, pessoal. Até a próxima.